Do Senhor, eu quero compartilhar hoje com vocês mais uma história do que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, para eu compartilhar com vocês os casos reais, situações completamente naturais que aconteceram na minha vida, na vida da minha família, por intermédio de um poder sobrenatural, de um Deus grande, forte e tremendo. E isso que eu quero compartilhar hoje com vocês não é uma resposta de oração. Eu não pedi para Deus estas certas situações. E algumas situações simplesmente elas acontecem porque uma palavra de Deus foi liberada, porque havia um propósito estabelecido de Deus. E eu tô bem aqui, ó, numa praça cheia de árvores, justamente para poder representar o lugar que Deus me trouxe, que Deus plantou a mim e a minha família, que é uma cidade do interior. E eu, nascida em São Paulo, uma pessoa que amava a agitação, o barulho, eu posso até dizer aquela perturbação sonora, aquela muvuca de pessoas, alguém que vivia em shopping, era disso que gostava, eu não conseguia me imaginar em algum lugar que não fosse com shopping, com gente, com muitas coisas. E eu me lembro que quando nova, adolescente, quando jovem, bem jovenzinha, me perguntava o que você acha de morar no interior? E eu falava, eu nunca vou pro interior. Imagina, viver naquela calmaria, de jeito nenhum, não consigo, não vou conseguir. Mas quando eu me converti, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, há uns 14 anos atrás, mais ou menos, nesse meu período de conversão, logo que eu aceitei Jesus, nos primeiros cultos que eu fui, nos primeiros contatos que eu tive com um pastor amigo, ele estava em casa, orando conosco. Deus tinha usado ele para grandes coisas, para falar muitas verdades que nós nem imaginávamos que Deus falava assim pela boca de homens. Que homens poderiam orar e tomar a boca de homens para falar certas coisas. E naquele dia, logo no início da minha conversão, logo naquele dia, aquele homem abriu a Bíblia e falou assim, olha, eu vou contar para vocês uma história. E falou para mim e para o meu marido. Vou contar para vocês uma história. E a história é de um homem chamado Abrão, que depois passou a se chamar Abraão. E sabe qual que é a história dele? A história dele é que um dia ele ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus disse para ele, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele falou aquela palavra. Quando uma palavra, ela realmente é do céu para a sua vida, aquilo fica cravado no seu coração. Mesmo que você não entenda nada, ela fica cravada no seu coração. E vez ou outra ela vinha na minha memória, na memória do meu esposo, mas a gente nem sequer imaginava isso. Era algo que o nosso pensamento não imaginava, eram planos que nós não tínhamos e eram projetos que a gente não tinha desenhado, não tinha estabelecido. Claro, nós tínhamos determinados sonhos, mas nunca morar no interior, nunca na cidade para onde Deus nos trouxe. E passaram-se alguns anos, passaram-se anos. Nesses anos muitas coisas aconteceram. Nós mudamos de casa, nós mudamos de bairro, nós mudamos de regiões em São Paulo, que nós morávamos na Grande São Paulo, mas nunca de cidade, nem tão longe de parentes a ponto de termos que pegar a estrada e de ter que viajar. Só que chegou um determinado período e o ano foi final de 2021. E nesse período, no final de 2021, nós começamos a procurar um local para nos instalar fixamente. E eu e meu marido procuramos muito, assinamos contrato, fizemos o que tinha que ser feito para morar em determinada casa, num determinado bairro, numa determinada região. E parecia que era isso. Só que deu errado, só que as coisas não aconteciam, só que foi demorando. E de vez em quando nós nos lembrávamos dessa palavra, sair da terra, ir para a terra que Deus ia mostrar. E nós pensávamos, que terra é essa que Deus vai mostrar? Passou-se um ano, praticamente um ano de contrato assinado, documento assinado para o lugar que nós iríamos, só que nós não mudamos para esse lugar. E nós orávamos, sonhávamos, fazíamos planos sobre isso. E ele não aconteceu.
Só que ele não aconteceu e num determinado momento, que foi o tempo perfeito estabelecido por Deus, com toda a convicção, era o tempo perfeito estabelecido por Deus, não por nós. Naquele determinado tempo, veio uma ideia na mente do meu marido, uma ideia. Simplesmente, Deus plantou uma ideia na mente dele. E ele simplesmente falou, Débora, por que a gente não vai morar em tal lugar? Eu falei, oi? Como assim a gente vai morar em tal lugar? Como que nós vamos morar nesse lugar? A cidade é pequena. Eu não vou me adaptar a uma cidade pequena. Nós estamos acostumados com São Paulo. Cidade grande, movimento. Eu não vou conseguir me adaptar. Não vou conseguir me adaptar ao interior. Só que do mesmo jeito que ele falou isso, meu coração ardeu uma vontade profunda de visitar essa cidade. Uma cidade profunda. Eu falava, eu quero visitar essa cidade. E como do dia para a noite, e foi do dia para a noite. No dia seguinte, logo cedo, nós íamos visitar a cidade. Quando nós entramos na cidade, como a Bíblia diz, onde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei. Quando eu entrei nessa cidade, eu falei para o meu marido, eu quero morar aqui. E ele falou, aqui não é perfeito para morar? E eu falei, vamos morar, vamos mudar para cá. E aí o Senhor confirmou, por uma palavra no culto, dizendo, olha, você estava planejando ir para uma cidade grande, para um lugar grande, mas Deus vai te levar, ó, para uma cidade, eu lembro que a moça falava, uma cidade pequena. Foi exatamente a palavra de Paulo, quando Paulo tinha um plano de ir para a Ásia, grande, e aí Deus se revelou para Paulo e falou, você quer ir para a Ásia? Mas você não vai para a Ásia, você vai para Macedônia, que é pequenininha. E foi exatamente desse jeito, nós viemos. E Deus, quando Ele tem algo preparado na sua vida, Ele tem preparado até a rua que você vai morar. Porque nós visitamos a cidade por um período. Rodávamos ruas e casas, e nós sempre voltávamos para a mesma rua. Mudava a casa, mas voltávamos para a mesma rua. Rodava a casa, mas voltávamos para a mesma rua. E foi assim que Deus nos fixou nessa terra. E por que eu quero compartilhar isso com você? Que foi o que o Espírito Santo de Deus me lembrou e trouxe ao meu coração para te dizer. Tem situações na sua vida que não importa o tempo que demore, não importa o tempo e quais situações aconteçam, não importa. Se Deus tem um plano estabelecido, um local estabelecido, um propósito estabelecido na sua vida, ele vai acontecer, ele vai acontecer. Porque como a Bíblia mesmo diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, nem eu mesma era capaz de impedir o plano de Deus sobre a minha vida. Ninguém era incapaz de impedir o plano e o projeto de Deus sobre as nossas vidas. E de fato, nós rodamos, mudávamos de bairro, de rua, de contexto, e no final Deus nos fincou aonde? Na rua que Ele tinha estabelecido para nós. E é onde nós moramos desde então. Então, se Deus te fez uma promessa de que você vai mudar, pode esperar que você vai mudar. Por isso que tem pessoas que me perguntam assim, por que vocês escolheram essa cidade? Por que vocês decidiram esse lugar? Por que vocês quiseram fazer tal coisa? E aí eu digo e falo assim, olha, Deus nos trouxe para este lugar. E quando é fato, de fato, Deus nos trouxe para este lugar. Foi assim com Abraão, não foi? Se alguém falasse assim, Abraão, por que você saiu da terra? E ele falava assim, porque eu ouvi a voz que disse, sai da terra. E é simples assim. Quando Deus falar, sai da terra, a gente sai da terra. Quando Deus falar, entra na terra, a gente entra na terra. Quando Deus determina um local, um lugar para as nossas vidas, Ele vai acontecer. Deus te abençoe.